Oi, tudo bem com você? Meu nome é Priscila Faustino e aqui eu compartilho um pouquinho sobre o meu tratamento oncológico depois que eu descobri um câncer de mama localmente avançado aos 33 anos de idade. E o assunto de hoje vai ser um dos assuntos assim mais fáceis para mim de sentar aqui e gravar, porque foi uma etapa do meu tratamento assim que eu praticamente não tive reação, foi bem tranquilo, foi bem rápido, que foi a questão do tratamento da radioterapia. O meu protocolo de tratamento foram 8 sessões de quimioterapia, 4 da vermelha, 4 da branca. Depois eu fiz a mastectomia radical, né, da mama esquerda, que era a mama onde tinha o câncer. E aí, na cirurgia da mastectomia, o médico, ele tira, né, a mama e ele encaminha aquele material, aquela peça, né, cirúrgica para biópsia. A partir dessa biópsia, a gente leva em um médico especializado em radioterapia e aí, de acordo com o resultado dessa biópsia, o médico vai decidir se você vai ou não precisar fazer a radioterapia e quantas sessões vão ser necessárias. No meu caso, eu tava querendo muito fazer a radioterapia. Parece coisa assim de gente louca, né? Quem que quer fazer um procedimento que vai causar radiação ali no local da mama? Mas na minha cabeça, assim, eu entendo que é mais ou menos quando você vai matar uma barata, que você espirra ali o inseticida nela, e ela fica ali com as perninhas balançando e você vai lá e dá uma chinelada ali em cima da barata, sabe? Então, assim, para garantir que aquela barata morreu. Então, na minha cabeça, a radioterapia era como se fosse mais uma coisa a mais, como se fosse a chinelada ali no câncer que eu tive, né? E aí, no dia da consulta, eu fui passar com a médica especialista, né, em radioterapia. E aí eu tava muito apreensiva, assim, com medo dela não querer que eu fizesse a radioterapia, porque o resultado da minha quimioterapia foi um resultado muito bom, o resultado da minha biópsia. Eu consegui atingir o que os médicos falam de resposta patológica completa, que é quando você termina a quimioterapia sem linfonodo da axila comprometido, quando a quimioterapia, o câncer, aquele câncer que era invasivo, ele não é mais invasivo. Só que mesmo tendo atingido essa resposta patológica completa, ainda constou na minha biópsia, né, que tinha o câncer do tipo in situ, que é um câncer muito localizado e muito inicial. Então, esse câncer localizado, quando você tira ele, retira aquele tecido, ele acabou, porque ele não está correndo o risco de invadir outras células. Então, assim, eu queria muito esse a mais da radioterapia. E aí, quando eu sentei com a médica, especialista em radioterapia, ela foi muito, assim, criteriosa, sabe? Fez uma boa análise ali dos meus exames. Eu tenho uma pasta, eu sempre carrego uma pasta, assim, completa, que tem todos os exames, desde o diagnóstico até o finalzinho do tratamento. E aí ela olhou cada exame por exame, ficou um tempão ali estudando o meu caso. Aí por fim ela olhou a biópsia e ela falou exatamente assim, tudo que eu tava pensando, sabe? Tudo que eu achava. Ela falou pra mim que eu tive uma excelente resposta da quimioterapia. Porém, ela achava que por eu ter tido um câncer tão jovem, sem histórico na família, a única pessoa da minha família que teve câncer foi a minha bisavó, mas ela fazia por conta própria um tratamento hormonal, então a gente acredita que esse câncer seja desse tratamento hormonal que ela fazia por conta própria. Então, assim, eu muito jovem, sem histórico de câncer na família e com um tumor tão grande quanto era o meu quando eu comecei o tratamento. E aí ela falou assim: Priscila, por todos esses fatores, eu acho que a gente tem que tentar fazer assim um tratamento de choque, sabe? Contra esse câncer que você teve. Então eu vou recomendar sim
a radioterapia. Aí ela recomendou 16 sessões de radioterapia. Não foi uma quantidade muito grande, mas eu acredito assim que é o suficiente, né, para, sei lá, matar ali qualquer coisa que tenha ficado. E aí ela me deu um encaminhamento para radioterapia. E aí eu tive que marcar, eu não lembro se foi exatamente esse exame, esse nome, mas eu acredito que tenha sido tomografia. É um dia que você vai no hospital para eles fazerem as marcações do local exato aonde aquela radiação, né, da máquina precisa atingir. Então, assim, é um exame meio chato de fazer, porque você fica um tempão ali, porque tem que ser no lugar exato, assim. Não pode passar nem um pouquinho para mais, nem um pouquinho para menos. E aí eu tava com pouco tempo da cirurgia da mastectomia, eu esvaziei a axila também. Então, nesse exame você tem que ficar com os braços para cima. E na época eu não tava ainda, né, com tanta mobilidade nesse braço. Então, assim, foi meio difícil ficar com o braço assim levantado. Aí fiz todas essas marcações. E aí eu acho que umas 2 ou 3 semanas depois, eles me ligaram pra gente já começar a radioterapia. Aí antes de iniciar a rádio veio o enfermeiro, né? E me passou ali todas as recomendações. Ele falou que o ideal é evitar, assim, não passar naquele local, né, da rádio, nenhum produto com cheiro, com fragrância, não passar nada. Na hora de tomar banho, ele pediu para evitar também tomar banho muito quente ou então banho muito gelado, qualquer coisa que irrite a pele, sabe? O sabonete, falou que o ideal seria usar um sabonete neutro. As unhas, para evitar unha grande, sabe? Unha cortada e sempre muito limpinha. Em alguns momentos assim da rádio, parece que a pele fica pinicando, fica coçando. Então o ideal é não coçar, né? Dar uma leve passadinha assim de mão, assim, é bem incômodo, mas o ideal é não coçar, porque se coça pode, sei lá, abrir alguma feridinha ali, a pele fica muito sensível naquela região. Evitar também a exposição solar, principalmente assim, diretamente ali na mama. Então, não que você não possa sair no sol, não possa andar na rua, pode, mas evitar aquele contato direto ali naquele local que vai receber a radiação. Outra coisa que ele recomendou também foi que eu me mantivesse assim, bem hidratada, tomasse bastante água assim durante o dia. E aí, basicamente, foram essas as orientações. Para fazer a rádio, você senta numa salinha de espera, e aí antes de fazer a rádio, ele o pessoal da enfermagem, né, faz a medição ali de pressão, se tá tudo certo, se não tá, pergunta se eu tô sentindo alguma coisa, tô com algum sintoma de resfriado ou não. E aí depois vai para a máquina da rádio, você tem que tirar toda a blusa ou sutiã, e aí é chatinho assim que, mais uma vez, eles colocam você lá na máquina, e aí eles têm que acertar ali todo o posicionamento para a radiação pegar no lugar certo. Enquanto não acerta assim os milímetros do lugar que tem que ser, não começa o processo de radioterapia, né? Mas ali depois que acerta o local certinho, leva no máximo ali, sei lá, 6, 7 minutos. É super rápido, todo o processo não demora nem 15 minutos. E aí, quando eu chegava em casa, por recomendação do pessoal da enfermagem mesmo, eu já chegava e já fazia um chazinho ali de camomila para fazer a compressa no local da radioterapia. Aí eu comprei essas fraldinhas assim, tipo fraldinha que a nossa mãe usava na gente, né, quando não tinha fralda descartável, fraldinha de pano. E aí eu fazia o chazinho, né, da camomila. Você não pode fazer a compressa quando o chá tá muito quente, nem quando o chá tá muito gelado. Tem que esperar ali um meio termo.
Eu comprava assim no supermercado essas camomila em erva dessa forma. Geralmente na feira, em mercado municipal, eles vendem em sacão assim bem grande. Eu usei tanta camomila nessa época que até hoje tem bastante camomila aqui em casa. E assim, aí você faz o chazinho da camomila, né? Coa aquele chá, aquela ervinha que ficou, molha a toalhinha, né? A fraldinha, tira um pouquinho do excesso ali daquela água. E aí eu colocava um top assim de academia mais velhinho que eu tinha, mais sorradinho, e colocava no local da radioterapia. Isso assim, tinha dia que eu esquecia, tinha dia que eu fazia uma vez só no dia, mas o chazinho, a compressa, né, do chazinho de camomila, ela faz muita diferença. Ela dava uma boa aliviada, assim, porque quando você vai chegando lá pro finalzinho das radioterapias, vai dando ali naquele lugar uma sensação de ardência, mais ou menos parecido com queimadura de sol mesmo, quando você fica muito tempo exposto, né, ao sol, e aí fica com aquela queimadura solar. Então dá um pouquinho dessa sensação, mas a compressa de camomila, ela ajuda muito, nossa, ela melhora assim 100%. E eu vejo assim, até no aspecto da pele, na vermelhidão, melhorava tanto que às vezes eu esquecia, né? Eu colocava só aqui nessa parte aqui do seio, só que a rádio ela pegava essa parte aqui também lateral, né? Do corpo. E aí às vezes eu esquecia de fazer a compressa aqui nesse lado e aí ficava a diferença de cor entre aonde foi feita a compressa e aonde não, eu esquecia de fazer. Aí pro finalzinho assim das sessões de radioterapia, lá pra 13ª, ali 14ª, eu tava sentindo a pele ali muito ressecada, sabe? Porque eu só tava... não tava passando nada de hidratante naquele lugar, só tava passando ali a compressa de camomila. E aí eu fui no retorno, né, com a médica, e aí eu perguntei pra ela se eu poderia passar alguma coisa, algum creme. Aí ela me indicou, eu não sei, gente, isso é muito individual, né? Quando vocês forem fazer, tem que perguntar pro médico de vocês. Mas aí ela me indicou esse creme aqui, da CeraVe. Ele é um creme que não tem fragrância, né? Não tem cheiro. E ele tem ácido hialurônico que hidrata, é um componente que hidrata bem a pele. Então ela me indicou esse creme. Ele é um pouquinho carinho, sabe? Mas super valeu a pena. Eu acho que eu paguei R$100 nesse frasco que vem quase 500 ml. Então, assim, foi uma coisa necessária, mas que ajudou também. E aí a única recomendação que ela me deu foi que, assim, eu poderia passar esse creme, né, durante o dia, só que antes de fazer a radioterapia, eu não poderia estar com nada, assim, de produto na pele, né? Tem que estar com a pele muito bem lavada. A gente não pode esfregar a pele, mas tem que estar com ela muito bem lavada, muito bem seca, para não prejudicar ali o processo da rádio. A rádio foi um pouquinho chata também, porque eles colocam uns adesivos, sabe? Eles colocam uma fita, assim, para proteger as marcações. E aquela fita, ela me deu um pouquinho de alergia, sabe? E é horrível, assim, você tomar banho com aquele monte de fita, né? Com aquela coisa arada. Então, assim, quando você termina a rádio, você não vê a hora de tirar aquelas fitas. Aí a médica me falou pra mim, olha, Priscila, acabou a rádio, né? Depois que eu acabou a rádio. Mas já não queira tirar as fitas assim, correndo, porque às vezes você vai tirar aquela fita de uma vez só e aí ela vai causar uma irritação ali naquela pele que já está irritada, né? Cheguei em casa, né? Eu entrei no banho e aí fui esperando assim, tomei bastante, deixei cair bastante água ali naquela fita, passei um sabãozinho assim pra fita sair sem tirar assim de uma forma brusca, sabe? Hoje
eu tô com uns 8 meses que eu terminei a rádio. Depois de um tempo, assim, até uns 5 meses pós-rádio, eu fiquei com a pele assim bem avermelhada, assim, a pele fica numa tonalidade diferente da outra, mas agora já tá numa tonalidade normal, já saiu toda a vermelhidão. Eu lembrei aqui também que um pouquinho antes de algum tempo antes, né, umas semanas antes de de começar a radioterapia, até orientada pela minha fisioterapeuta, ela falou que era importante assim manter a pele bem hidratada, né? Fazer com que a pele ficasse bem hidratada para a pele ter uma boa resistência depois durante o período da rádio. Então, assim, um pouquinho antes, umas semanas antes da rádio, eu cuidava muito bem, assim, dessa parte de hidratação dessa região da mama. Colocava até um creme, assim, mais hidratante, mais potente. Eu usava até aquele da latinha azul da Nivea, passava, assim, besuntava, assim, a mama desse creme da Nivea. E aí depois, quando eu comecei eu não sei se isso ajudou ou se não ajudou. Eu sei que no meu caso eu não tive muita reação, não tive muito problema. Então eu acho que ajudou. O pessoal fala que um dos sintomas da radioterapia pode ser o cansaço, mas no meu caso, o que me cansou foi o fato de eu ter precisado do transporte aqui do município da minha cidade para ir nessa outra cidade para fazer a radioterapia. E aí o carro de transporte, ele passava aqui em casa umas 3 horas da manhã. Aí a gente passava em outros bairros para pegar outros pacientes. A gente chegava lá na cidade onde tinha que fazer a rádio, mais ou menos umas 5h30, 6 horas da manhã. A minha rádio geralmente era marcada para as 9 horas. Aí eu chegava lá super cedo, tinha que ficar esperando, né, até dar 9 horas para fazer a rádio. Aí fazia a rádio ali, o processo rapidinho, em 15 minutinhos, estava liberada. Só que aí eu não conseguia ir embora para casa, eu tinha que voltar, eu tinha que ficar esperando a van, né, aguardando a van. E a van só saía no meio-dia para retornar para minha cidade. Então, assim, eu fiquei nesse processo de radioterapia, foram 16 sessões, você precisa fazer todos os dias. Aqui pelo SUS, né? Eu só não fazia no sábado e no domingo. No feriado eles não fazem também, mas na minha vez não pegou nenhum feriado. Então foi bom, assim, que foi bem contínuo. E aí o que me cansou mais, eu fiquei bem cansada nesse período, mas o que me cansou mais, eu acho que foi essa questão, assim, do transporte, de ter que acordar muito cedo, de ter que ficar esperando van, ficar esperando ônibus. Então isso cansou bastante, mas é legal a radioterapia, porque ali você tem que fazer todo dia. Então você acaba criando vínculo, criando amizade com outras pessoas que estão fazendo, né? Porque você convive com aquelas pessoas todos os dias. E aí eu tinha uma amiga minha da químio que estava fazendo rádio também. Aí nesse período que a gente tinha que esperar a van, né, o ônibus da prefeitura, a gente saía para tomar café. Cada dia fazia uma coisa assim diferente e era bem gostoso. Sim, mesmo em um momento ruim, em um momento difícil, surgem coisas boas na vida da gente. Uma das coisas que o câncer me trouxe foram boas amizades, sabe? Eu tenho amizades até hoje, da época do tratamento, e é muito legal, assim, você saber o que aquela pessoa tá passando, né? Você cria em pouco tempo um vínculo muito forte com uma pessoa, assim, que você nunca viu na vida, né? Mas, basicamente, é isso. Essa foi a minha experiência com a rádio. A rádio foi, assim, um refrigério, assim, no meu tratamento, porque foi uma fase bem tranquila, foi uma fase bem leve, foi cansativa, mas por questões, assim, de transporte, de logística, né? De como que eu chegava, de ter que ir todo dia. Mas foi a fase assim mais tranquila do tratamento, com menos efeito colateral.
Eu não sentia praticamente nada. Se você vai passar por isso, toma todos os cuidados, segue as recomendações, faz a compressa do chá de camomila, mas vai ser uma etapa bem tranquila do tratamento. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima!